Boa noite, que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor nos alcance mais uma vez esta noite, nesse dia. Estamos iniciando a nossa Célula Plenitude e todos vocês são muito bem-vindos. Reserve este horário nas suas quintas-feiras para participar do nosso culto, às 20 horas. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, toque no sininho para receber as notificações, compartilhe, deixe um comentário, faça seu pedido de oração. Nós te convidamos para que possa participar conosco no momento de intercessão do nosso culto de domingo, de 8 às 8h15. Se você puder chegar neste horário, será muito bem-vindo. No próximo domingo, dia 12, nós vamos ter o nosso café da manhã. É uma oportunidade para que você possa estar convidando pessoas para que possam estar vindo na igreja. E lembrando também, né, que estamos tendo uma reunião no sábado, na sala 354, às 17 horas, onde está sendo feito um estudo da palavra, o livro de Efésios, com João e com a Rita. Então, se você puder participar, eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida. Então, dando sequência, né, aos nossos estudos, nós estamos estudando as disciplinas espirituais, tivemos a oportunidade já de ver sobre a oração, o poder da oração, o poder do jejum, o poder da palavra, são coisas essenciais na vida de todos os cristãos. Então, são coisas que nós devemos estar buscando a cada dia, né? Nos aprofundarmos na palavra, buscarmos intimidades com o Senhor, porque quanto mais intimidade, quanto maior for a civilidade que tivermos com o Senhor, melhor para a nossa vida. Nós estamos num processo de aprendizado, num processo de crescimento espiritual, então nós temos que buscar o Senhor. E a palavra de Deus já nos adverte quanto a isso, dizendo que buscar-me-eis e me achareis, enquanto buscardes de todo o vosso coração, e sereis achado de vós. Então, nós temos que buscar a Deus. Nós estamos vivendo um momento onde esta comunhão, essa necessidade de buscarmos a Deus, faz parte da nossa vida, da nossa essência, e que a gente possa nos aprofundar a cada momento com esse propósito, de estar buscando o Senhor. E hoje nós vamos estar vendo sobre o poder da fé, né? E como que nós devemos nos proceder para alcançar essa fé, quais são os empecilhos, quais são as verdades, né, que nós precisamos de saber a respeito da fé. E nós vamos estar meditando num livro, numa passagem muito conhecida dos irmãos, que é no livro de Hebreus, e se você puder abrir para acompanhar conosco, né, o livro de Hebreus, capítulo 11, é um livro que fala sobre a fé e sobre a questão de buscarmos e termos fé, né? E então, que nós possamos meditarmos nessa palavra nesse momento. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, a palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não só foi feito do que é aparente. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos dons. E por ela, e depois de ser morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Pai, a tua palavra, Senhor. A tua palavra é verdade.
E nesse momento, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha descortinar os nossos olhos, que o Senhor venha nos revelar, ó Deus, maravilhas da tua palavra. Pai, nós entregamos a nossa mente cativa ao Senhor e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, que venha trazer mudança na nossa vida, no nosso caráter. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser transformados pelo poder da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente sabe que a Bíblia fala sobre os heróis da fé. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Ele recebeu um chamado de Deus para que ele pudesse sair ali da sua terra, largar a sua parentela, e para que ele fosse para um lugar onde ele não sabia onde era, mas ele saiu crendo nas promessas do Senhor. Então, é uma coisa que ele demonstrou, né, o quanto é importante nós estarmos caminhando nessa convicção, nesta fé, nessa busca constante do Senhor. E depois, mais tarde, Deus ainda pediu para que ele sacrificasse o seu filho. E foi um momento, assim, muito tremendo. A palavra de Deus relata que ele caminhou durante 3 dias, até chegar ao Monte Moriá, e ali ele largou os seus ajudantes e subiu somente com o seu filho. Mas ele sabia que Deus estava no controle. E eu creio, assim, que é um momento de muita ansiedade, né? Ele sabia que ele estava indo sacrificar o seu filho. E quando o filho ainda lhe pergunta, pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, e onde está o cordeiro? E Deus responde para ele, olha, Deus proverá. Ele sabia que mesmo que se ele sacrificasse o filho, mesmo que ele matasse o filho, Deus o ressuscitaria. Essa era a confiança dele. Então, nós temos que saber que a fé é um instrumento poderoso. E eu gostaria de comentar agora com os amados sobre algumas verdades bíblicas que todo cristão necessita de saber. A primeira delas está lá no livro de Efésios. Se vocês quiserem fazer as anotações, eu vou falando as referências. Está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós não somos salvos por nossas obras, não somos salvos por sermos pessoas boas, não pela nossa bondade, mas nós somos salvos pela fé. A segunda verdade é que o justo viverá pela fé. Está em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Este viver pela fé é viver de milagres. É saber que tudo vem do Senhor, que a nossa vida está nas mãos dele, que a nossa dependência está nas mãos dele. Outra verdade é que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que os buscam. Então, é importante nós termos esse entendimento de que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todo cristão tem que ter consciência disso, que nós temos que ter fé, que a fé é um elemento fundamental para que nós possamos aproximar de Deus. Depois, lá em João 10, 38, tem uma outra passagem que diz o seguinte, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheças e acredites que o Pai está em mim e eu nele.
Então Jesus ele disse: olha, se vocês não estão crendo em mim, creia nas obras. Creia que Deus está em mim, que meu Pai está em mim. Então nós temos que crer que Deus é um com o Pai e com o Espírito Santo, né? Então, a quarta verdade. Jesus, está lá no livro de Hebreus, Hebreus 12, 2, diz que, olhando Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, penoso, estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, se assentou à destra do trono de Deus. Então, Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. Esta verdade também tem que estar impressa no nosso coração. A sexta, de sorte, em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós conhecemos os heróis da fé, isso tudo faz com que a nossa fé cresça. Então, se você quer que a sua fé cresça, você tem que ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medite a palavra de Deus. Nós temos que ter esse hábito de leitura diária da palavra de Deus. Quanto mais nós estreitarmos o relacionamento com Deus, maior será a nossa fé. Então, nós temos que ouvir. Hoje nós temos uma facilidade muito grande para ouvir, tem a Bíblia falada, né? Então, assim, nós temos que ler, ouvir também pregações. Então, é importante você participar, e quando você vai participando, você vai ouvindo os testemunhos, isso tudo vai fortalecendo a nossa fé. O sétimo, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Nós temos que saber que nós temos que conservar a fé e a boa consciência, que alguns, quando rejeitaram, naufragaram na fé. E a oitava verdade, é porque em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós iremos vencer. Jesus disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós vencemos. Vencemos pela fé. Quando nós temos fé, as coisas acontecem. Porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É Deus que opera todas as coisas. Então, nós temos que entender que essas verdades espirituais impressas na Bíblia, nós temos que ter conhecimento disso. De saber que a fé é um pilar fundamental na nossa vida. Agora, falando sobre a intensidade de fé. Nós sabemos que Jesus, ele mesmo falou algumas passagens onde ele mesmo fala sobre essa questão da intensidade da fé. Então, intensidade da fé é quando não confiamos ou descansamos no Senhor. Então, não confiamos e descansamos verdadeiramente no Senhor, como devemos fazer? Então, lá em Mateus 6,30, tem uma passagem que diz o seguinte: pois se Deus assim fez as ervas do campo, e hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais, antes, homens de pouca fé. Essa é essa passagem do livro de Bem-aventurança, onde Jesus ele vai falar exatamente sobre por que é que nós, muitas vezes, andamos ansiosos, preocupados com tantas coisas, com o que comer, com o que vestir, com o que fazer, e que nós deveríamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aqui, Jesus
ele dimensiona que é pouca fé do homem, que o homem tem pouca fé, porque não crê que Deus está no controle, que Deus está acima de todas as coisas, que mesmo que nós percamos o controle, ele já perde o controle. Então, nós não precisamos de preocupar com isso. Então, essa passagem, Jesus, ele fala, ele chama, ele denomina, né, homens de pouca fé. Em Mateus 8, 26 também, novamente, Jesus, ele dimensiona a fé também com homens de pouca fé. E ele diz, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu grande bonança. Essa passagem é quando os apóstolos estavam juntamente com ele atravessando o mar e eles dormindo e veio uma grande tempestade. E naquele momento eles foram até Jesus e disseram, Senhor, o Senhor não se importa, nós iremos morrer. E Jesus acordou, levantou e repreendeu aquele vento, aquela tempestade, veio grande bonança e naquele momento, novamente Jesus disse para eles, homens de pouca fé. Então, e temos mais algumas outras passagens aqui, em Mateus 14, 31. É quando Jesus, quando eles estavam atravessando o mar, e Jesus ele veio caminhando sobre as águas, e naquele momento, Pedro pediu para que ele também pudesse caminhar sobre as águas. E Pedro saiu caminhando sobre as águas, e quando ele estava olhando para Jesus, ele caminhou. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E naquele momento, logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, novamente, Jesus, ele fala dessa pouca fé do homem. E depois nós temos uma outra passagem que está lá no livro de Mateus 16, 8. Né? Quando eles estavam, Jesus havia acabado de fazer a multiplicação do pão, e eles estavam indo, e eles estavam se arrazoando, né? E Jesus, percebendo que eles estão assim, disse, Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoai-vos entre vós, homens de pouca fé? Por não ter trazido pão, eles estavam ali arrazoando porque eles não haviam levado pão. Mas eles estavam ali com o pão da vida. Né? Neste momento também, Jesus diz para eles que eles são de pouca fé. E em Lucas também, Lucas 12, 28, novamente, Deus também denomina eles como um homem de pouca fé. E Deus se investe a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Então, ele enumera, denomina, né? A fé, Deus mensura a fé do homem em homens de pouca fé. Mas também, Deus também enumera, denomina com grande fé. E aí nós temos umas passagens lá no livro de Mateus 15, 28, que fala sobre a mulher cananeia. Aquela que estava caminhando atrás de Jesus, pedindo para que Jesus curasse a filha dela, e Jesus não dava atenção, e ela insistia, e ele não dava atenção, até o ponto que ele falou assim, olha, que ele estava ali, que ele não iria dar o pão para ela, e ela disse que ela comeria as migalhinhas do chão. Então, Jesus respondeu, está em Mateus 15, 22, e Jesus respondeu e disse, mulher, grande é a tua fé, e seja feito para contigo o que tu desejas. E desde aquela hora a filha ficou sã. Então, aquela mulher demonstrou que ela tinha grande fé. E temos também uma outra passagem. Essa passagem está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 9. É quando um centurião, ele manda um comunicado para Jesus, dizendo que o servo dele estava
padecendo, e que ele fosse, ou que ele enviasse uma palavra para que o servo fosse curado. E a mensagem que ele mandou disse: olha, eu sei que eu sou homem de autoridade, e que eu digo a um vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem. Então, eu lhe peço que o senhor envie uma palavra, e o meu servo vai ser curado. E Jesus enviou uma palavra, e o servo dele foi curado. E então, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e disse à multidão que o seguia: diz que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Então, Jesus, nessas duas passagens aí, ele também mensura o tamanho da fé. E agora tem uma outra fé que está em crescimento, né? Que está no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivestes fé, como um grão de mostardas, direi a esta moeira, desrasgada daqui e planta-se no mar, e ela vos obedecerá. E aqui Jesus tem um apelo de que eles estão pedindo para que Jesus aumente a fé deles. Ou seja, então nós entendemos que eles estavam no processo de crescimento de fé, né? Essa mesma dimensão também nós podemos ver no segundo livro de Coríntios, capítulo 10, onde há também uma solicitação dessa. E não vos gloriei fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, sereis abundantemente engrandecido entre vós, conforme essa regra. Então, esta questão do crescimento da fé. A fé está em crescimento. E nós vemos também uma passagem lá de quando Estevão estava ali sendo apedrejado, né? Ele foi também, está no livro de Atos, capítulo 6, versículo 5, né? O Estevão sendo apedrejado, e ele foi, e eles disseram, né, que ele estava cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ele olhou para o céu e ele viu o Senhor em pé ali, naquele momento ali. Então, Estevão, cheio de fé. Então, nós podemos ver que a fé, ela pode ser pouca fé, ela pode ser grande fé e pode estar num processo de crescimento. Qual é o tamanho da sua fé? Qual que tem sido a sua confiança em Deus? Onde você tem realmente depositado a sua confiança em Deus? E aí nós vamos ver alguns inimigos da fé. E o primeiro inimigo da fé é a dúvida. Está lá no livro de Mateus 14, 31. E exatamente a passagem, né, onde Jesus ali, ele vem socorrer Pedro, e ele pergunta para ele, né? Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? A dúvida é um inimigo da fé. Quando nós duvidamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, que Ele pode todas as coisas. Então, nós temos que entender que a dúvida é um inimigo da fé. Tem uma passagem de Marcos também, Marcos 11, 23. Porque, em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará isso, tudo o que disser será feito. Então, quando existe uma dúvida no nosso coração, as coisas não acontecem. A fé não é concretizada porque você duvidou. E quando nós duvidamos, o que acontece? Não vai acontecer.
Então, a dúvida é um grande inimigo da fé. O medo também. E nós temos uma passagem também que está lá no livro de Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quem não crê já está condenado. Então, nós temos que crer, porque quando nós cremos, as coisas acontecem. Quando o Jesus estava ali, o Pedro, estava ali juntamente com o carcereiro, naquele momento que os grilhões foram quebrados e o carcereiro quis suicidar-se, naquele momento que o Pedro sai com ele, e aí ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Lá em Atos 16:31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então nós temos que crer no Senhor, crer que Ele pode todas as coisas. E finalmente, a incredulidade, essa dureza no coração, ela vai impedir a ação de Deus. Jesus, quando estava ali, juntamente na região onde ele morava, o que ele disse? Que as coisas não aconteciam, que ele não iria realizar grandes coisas por causa da falta de fé das pessoas. Então, que a gente possa ter no nosso coração essa firme disposição de que nós precisamos ser cheios de fé. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, que a gente possa, cada dia, estar buscando mais essa porção desta fé, uma fé espiritual, inteligente, consciente, uma fé firme, bíblica, que vai nos levar à salvação, contagiante também para as outras pessoas. Que as pessoas possam ver o quanto que é importante que a gente tenha fé. Amém? Então, que Deus possa nos fortalecer a cada dia, que a gente possa ser realmente cheio desta fé que transporta, que nos fortalece, saber que Deus, Ele pode todas as coisas. E nós temos que crer que para Deus não há nada que é impossível. Eu não sei exatamente o que você tem passado, não sei o tamanho da sua luta, da sua dificuldade, se é enfermidade, mas eu sei que Ele pode todas as coisas. E esta é a confiança que nós temos que ter, que Deus, sobretudo, está no controle da nossa vida. Mesmo que a gente venha perder o controle, Ele jamais perde o controle. Então, que você possa ter essa firme convicção no seu coração, de que Deus está no controle, que Ele pode todas as coisas, e que aquilo que para você parece impossível, para Deus é possível. Para Deus é possível. E Ele pode resolver a situação, Ele pode enviar uma palavra só, é o suficiente para mudar toda a sua sorte, mudar todas as circunstâncias, mudar todas as coisas. Uma palavra dele é o suficiente para transformar tudo. Então, que a gente possa ter essa convicção de que Deus está no controle. E agindo Ele, quem impedirá? Então, que Deus possa estar te enchendo de fé e que você possa ter essa convicção de que a cada dia que passa, mais fé vai ser derramada sobre você. Amém? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E eu lhe peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tocando nos nossos corações, nos enchendo, ó Pai, da tua fé, que possamos ser cheios, em nome de Jesus, Pai,
Abençoa cada um dos teus filhos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa visitá-los nesse momento. Em especial, nós te pedimos, ó Pai, pela vida da Dona Conceição Lourdes, que o Senhor possa visitá-la no hospital, pela vida do Júlio e todas as demais pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa derramar a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa também abrir portas para aqueles que necessitam de portas abertas e que o Senhor possa dar a vitória, Senhor, para todos aqueles que estão necessitando dela. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, a cada dia, sermos mais e mais cheios da Tua fé. Em nome de Jesus. Só lembrando os irmãos, né, que domingo próximo agora, nós teremos o nosso café, que você é o nosso convidado, você também possa levar um convidado, e que a gente está fazendo um momento de intercessão antes do culto, são 15 minutos, se você puder participar, é muito bom. Nós sabemos que a oração, ela é fundamental nas nossas vidas, sem oração não há poder, e nós precisamos de poder, precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, é muito importante, se você puder participar desse momento de intercessão, mesmo se você não puder, você também possa estar intercedendo por esse culto, pela vida dos irmãos. Nós temos que estar orando uns pelos outros. E que você possa, né, estar reservando sempre este horário nas quintas-feiras para a gente poder estar trazendo uma palavra para a nossa vida. Amém? Que Deus... E lembrando ainda, nós vamos ter a célula, uma célula presencial, no sábado, lá na sala 354, com o João. Então, compareça, que você vai ser também muito abençoado. Que Deus te abençoe, um resto de semana abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.